Fala pessoal, agora sobre a segunda parte da nossa avaliação de prontidão, né? Uma vez que a gente já explicou na primeira parte todas as páginas de gestão, agora a gente vai para as páginas que cabem ao líder dentro da estrutura desse app. O primeiro ponto é que quando você abre aqui em avaliações de prontidão em aberto, você já consegue ver todas as avaliações que estão criadas dos seus liderados em específico. Vamos, por exemplo, clicar aqui no da Carolina Rocha, né? A Carolina Rocha, ela tem o cargo de coordenadora, então você consegue ver aqui qual que é o nível atual, tá? E você consegue selecionar o nível potencial. Nesse caso, a gente está colocando o nível potencial como supervisora, né? Que seria um nível a mais de coordenador dentro dessa estrutura de exemplo que a gente colocou aqui. Nessa estrutura, você consegue ver, uma vez que você seleciona aqui dentro qual que é o cargo que você vai designar para essa pessoa, ele já vai abrir automaticamente qual que é o conhecimento e complexidade necessário, qual que é o escopo, os requisitos e exemplos na prática. Lembrando que todas essas informações, elas são editáveis aqui dentro da página de gerenciar níveis e vocês sendo do RH, conseguem acessar e editar essas informações. Aqui em cima desse formulário tem alguns dados básicos, né? Como ciclo, qual que é o time dessa pessoa, quem que é o colaborador e quem que é o avaliador. Então, o ciclo também é uma coisa mutável, vocês conseguem editar se ele faz sentido ou não nesse caso. Mas voltando para o formulário, o primeiro passo dele é você avaliar qual que é o nível potencial desse colaborador. Então, selecionando qual que é o cargo dele, você pode selecionar entre todos que estão sendo disponibilizados dentro da parte de gerenciar níveis. Vocês selecionam e conseguem ter esse parâmetro, né, de qual que é o comparativo que a gente vai usar para avaliar esse colaborador. No segundo momento, você tem as competências obrigatórias, né? Todas essas competências obrigatórias, elas estão filtradas apenas para as competências de soft skills obrigatórias que a gente coloca aqui dentro de gerenciar competências. Então, nesse caso, ela sempre vai aparecer essas 4 competências que estão como soft skill obrigatório. E aí vocês podem definir se são essas realmente as competências que vocês querem que apareçam dentro do sistema. Mas voltando aqui para a avaliação da Carolina Rocha, você consegue selecionar cada uma das competências e clicar em qual que é o nível que você acha que essa pessoa tá. Aqui a gente tem uma avaliação de 5 pontas, né? Desde muito abaixo do esperado até muito acima do esperado, onde vocês conseguem avaliar essa pessoa pelo nível e colocar alguma observação em específico. Vocês também conseguem adicionar uma nova competência para essa pessoa. Então, por exemplo, autonomia, e vocês colocam um nível específico que vocês acreditam que essa pessoa tá. Idealmente, isso é feito para todas as avaliações que vocês gostariam de avaliar nessa pessoa, todas as competências que vocês gostariam de avaliar para essa pessoa em específico, né? Sempre conseguindo colocar todos os dados. No caso de colaboradores que já são líderes, né, como por exemplo a Carolina Rocha nesse exemplo, você também tem a parte de competências voltadas para a liderança, né? Nesse caso das competências voltadas para a liderança, a gente tem liderança e inteligência emocional. Isso também é referenciado dentro da página de gestão de competências, vocês também conseguem fazer essa segmentação. Mas a ideia é que você avalie aspectos específicos de liderança dessa pessoa. Se a gente voltar, por exemplo, dentro de uma avaliação de analista pleno, onde ele ainda não tem um cargo de liderança, vocês podem observar que aqui a gente não tem essas perguntas de liderança em específico. Então, ela realmente é condicional para quando você tem uma avaliação de um líder em específico. Logo depois de responder, né, sobre as competências de liderança, no caso da Carolina Rocha, que é uma líder, você tem a parte de refletir, né, de ter uma reflexão de fato se esse colaborador se encaixa ou não nesse nível. Aqui a gente tem 3 pontos de avaliação: um de que a pessoa colaboradora ela está pronta, um de que ela não está pronta e um intermediário onde ela está no caminho para prontidão em 6 meses, né? A ideia é que essa avaliação seja repetida de 6 em 6 meses para ter o acompanhamento do que esse colaborador evoluiu. E nesse caso, a gente coloca para vocês já avaliarem essa prontidão aqui.
Sobre o plano de desenvolvimento de competências, ele é algo extra que a gente tem dentro dessa avaliação, onde você consegue também criar um plano de desenvolvimento para esse colaborador, para ele conseguir alguma competência específica ser acompanhada dentro do próprio sistema. Esse plano de desenvolvimento de competências, ele está amplamente atrelado ao nosso app de desenvolvimento de competências. Mas é uma opção de vocês utilizarem ou não esse app em conjunto com outro. Você pode simplesmente usar o plano de desenvolvimento de competências dentro da avaliação de prontidão apenas como um suporte a mais e não necessariamente baixar o app de desenvolvimento de competências. O app de desenvolvimento de competências a gente vai falar em um outro momento, mas para o plano de avaliação de prontidão, vocês conseguem também criar pequenos planos de desenvolvimento de competências aqui, podendo, por exemplo, adicionar um novo campo, escrever qual que é a competência que você quer colocar. Então, aqui, por exemplo, autonomia, você seleciona essa competência aqui embaixo e consegue colocar a data de início e a data final. Consegue colocar a data de início e a data final, acompanhamento com bullet points, checklist e comentários também. A ideia é que tudo isso seja feito com o líder juntamente com o liderado. E uma vez que você tem essa avaliação pronta, a gente simplesmente faz uma submissão dessa avaliação. Então, você vem aqui nos 3 pontinhos do lado direito e dá um submeter avaliação e avisar liderado. Isso vai gerar automaticamente uma mensagem no Slack para o seu liderado, para o liderado da pessoa que está avaliando, avisando que você tem uma avaliação disponível.